Olá, seja bem-vindo à SMV20, a Semana de Marketing e Vendas para Startups e Empresas de Tecnologia, uma iniciativa do Clint Hub, em parceria com a Distrito e com a Darwin Startups. Eu sou Rodrigo Losso e vou estar aqui ao longo da semana mediando bate-papos da trilha de marketing avançado. Antes de apresentar a nossa convidada e iniciar o papo aqui, eu quero lembrar para vocês que vai rolar um sorteio por Digitalx Expo 2020, e também um sorteio de 2 mentorias exclusivas nas áreas de vendas e CS pela Sales Hackers e pela consultoria de sucesso. Para participar desse sorteio é bem simples, basta fazer um stories no seu Instagram, mostrando que você está assistindo a SMV, usar a hashtag SMV2020 e marcar os perfis do Clint Hub, do Digitalx, da Sales Hackers e da Hobs.cs. Vai estar aqui os perfis para você poder marcar. O sorteio vai rolar na sexta-feira, às 19 horas, no perfil do Clint Hub no Instagram. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre marketing e pré-vendas, né? Como conectar essas áreas para potencializar os resultados nas empresas de tecnologia e startups, que é o foco da nossa semana. E para conversar comigo sobre esse assunto, nós temos a Bruna Sartori, gerente de marketing da Exact Sales, né? Empresa referência no Brasil em Sales Engagement e que ajudou muito a popularizar também esse conceito como de pré-vendas, né? Bruna, primeiro eu queria agradecer muito a tua participação aqui conosco, agradecer muito porque é um tema que eu particularmente gosto pra caramba e vejo muita integração entre os nossos clientes com esse tema. E também queria que tu compartilhasse um pouco, então, se apresentando a sua jornada profissional e falar um pouquinho sobre a Exact. Obrigado. Legal, Lócio. Primeiro eu queria agradecer o convite. É um prazer aqui estar participando de mais uma série da SMV. A gente participou ali da semana com as agências e foi muito bacana. E é muito legal estar falando aqui com vocês de novo, poder passar um pouco da nossa experiência com essa conexão aí. Eu sempre trabalhei, falando um pouco de mim, eu sempre trabalhei ali em veículos de comunicação, então eu sempre estava ligada, eu fazia parte de planejamento comercial, então sempre ali na ponte entre comercial e marketing, e vim para Florianópolis e junto, eu trabalhava lá em São Paulo, e aí vim para Florianópolis e conheci esse meio de tecnologia, já entrando na Exact Sales. Comecei na Exact como implementadora, então o nosso software hoje ele tem uma metodologia envolvida por trás, ele tem os processos ali envolvidos por trás e aí então a gente tem algumas horas de trabalhar essa metodologia junto com o nosso cliente para implementar o software. Então comecei fazendo essa frente ali na Exact. Depois trabalhei na área de vendas também, como Sales Operation na época, e implementando alguns processos em que enquanto a pré-venda, a gente tinha uma pré-venda com processos bem robustos, a área de vendas ainda não tinha processos tão robustos como a pré-venda para nós, então eu trabalhei implementando alguns processos, fazendo um plano de monitoramento, desenvolvendo alguns dashboards de monitoramento. Com isso também já fui entendendo ali a importância da conectividade ali entre as áreas de marketing, pré-venda e venda, porque uma coisa impacta a outra. E aí faz cerca de 2 anos que eu estou gerenciando ali, encabeçando o marketing da Exact e na frente desse desafio aí que está sendo bem, bem interessante e que a gente tem evoluído, a Exact tem evoluído muito, então nossos processos também e tá bem legal. Inclusive temos o trabalho ali com a Dialética que tá sendo bem bacana também. Legal, Bruna, muito legal. Acho que tu tens uma visão até privilegiada por conta da tua própria jornada profissional e tua jornada de Exact para realmente falar sobre esse tema de integração, né? E das dores que ambos os lados têm, né? A gente já falou em alguns assuntos aqui na semana sobre esse desafio da integração, né? De provar valor. Eu queria primeiro, como o nosso público são de empresas de tecnologia e startups, eu queria que tu falasse um pouco de qual é o cenário de marketing que tu encontra nessas empresas, né? E qual elas estão maduras nessa integração no processo de vendas? Pois é, eu acho que um grande diferencial das empresas de tecnologia é a gente conseguir, no marketing das empresas de tecnologia, e que eu senti isso, foi a gente conseguir ter a capacidade ali possibilidade, na verdade, de mensurar os resultados de marketing e entender o quanto as ações planejadas realmente estão trazendo os retornos do que foi planejado, né? Então, eu consigo determinar, fazer meu planejamento tático a partir do planejamento estratégico e determinar as ações que eu vou realizar durante o ano.
e eu penso nos retornos que ela precisa trazer, a partir da minha meta, da meta que foi me dada. Então, quando eu falo do marketing hoje, o nosso marketing trabalha com metas de venda. Então, eu tenho que trazer para a empresa X% das vendas da empresa, na verdade, tem que ser com origem do marketing. E é baseado nisso que eu vou fazer o meu planejamento. Então, eu tenho que provar, isso tem que se provar, né, que as ações que eu realizo trazem esse retorno. E aí, ao mesmo tempo, se eu realizo 3 ações, 4 ações ali num mês específico, eu consigo entender quais delas trouxeram os resultados ali naquele momento. E a partir disso, isso vira insumo ali para eu replanejar, se possível. Então, a ação X, a ação com parceiro específico, né, deu mais resultados que ações com outro tipo de parceria, outros tipos de parceiro. Então, eu consigo fazer análise ali do histórico e entender como que replanejar isso muitas vezes. Legal, eu acho que tem um ponto também que está relacionado à maturidade dos profissionais de marketing para ter essa consciência do processo de vendas, né? Naturalmente, pelo que tu já falou da tua jornada, tu acaba tendo um processo de consciência muito grande. Qual tu acha que são os desafios para o profissional de marketing, né? De entender o processo de venda na sua empresa, no seu cliente, o que for, e de ter um mindset mais voltado para vendas, porque eu acho que isso aí é um paradigma ainda para o profissional de marketing. O que o profissional de marketing tem que fazer? O que tu recomendas para os profissionais de marketing para ter esse mindset voltado para vendas? Eu acho que conseguir mensurar, realmente, eu acho que é um ponto essencial conseguir mensurar os resultados até o final do funil. Eu vejo que muito profissional de marketing consegue, tem como parâmetro de resultado geração de lead. Só que muitas vezes a gente gera muitos leads e não são todos os leads que a gente gera que realmente estão prontos para fechar negócio, sabe? Então, exatamente que é daí que a qualificação por pré-venda ali traz um grande benefício para a gente do marketing. Eu vi um estudo ali numa empresa, Sales Hackers, uma empresa americana de vendas, e que eles falavam que cerca de 52%, depois eu preciso confirmar esse número, mas cerca de 52% dos leads gerados por marketing eram ignorados pela equipe de venda. Aí você fala, cara, mas que vendedor quer oportunidade? Como que eles ignoram as oportunidades geradas pelo marketing? Mas é porque eles começaram a criar um certo preconceito, porque as oportunidades eram enviadas sem qualificação prévia, e aí eles acabavam que não são todas realmente que têm potencial de compra, que estão prontas para negociação, para irem para a reunião de negociação, e eles achavam que estariam perdendo tempo, então, com essas oportunidades. Então, quando a gente traz a qualificação, a gente garante que o marketing precisa gerar um volume de leads, então precisa encher a boca do funil, isso, né, a gente tem que ter esse mindset, óbvio. Mas o que a gente vai passar para vendas? Tudo? Não. Senão a gente vai poluir o funil do pré-vendedor, do vendedor, ele vai perder a visibilidade do funil dele, não vai conseguir fazer um follow-up assertivo, enfim, tem todos esses pontos que a gente pode bater ali nos benefícios da qualificação. E aí, por isso que a qualificação vem como aliada do marketing, porque ela garante essa triagem. E a gente também consegue pegar informações super relevantes ali da qualificação e entender em que ponto que os leads, por que os leads não estão chegando qualificados e ajustar minhas estratégias da mesma forma. Então, quando eu consigo ter esse rastreamento, rastrear o lead até o final do funil, entender quais ações geram vendas, eu acho que eu consigo ser mais assertivo. Então, eu acho que é um ponto que o profissional de marketing pode evoluir nesse sentido, os que ainda não conseguem fazer esse mapeamento aí até o final do funil. Muito legal, acho que tem excelentes insights aí na tua fala para os profissionais de marketing irem evoluindo no processo da sua jornada profissional e de fato nessa aproximação com a área de vendas. E tem um ponto muito chave no que tu falou, na minha opinião, assim, e olhando a visão de clientes nossos, trabalhando 8 anos na Dialeto com empresas de tecnologia, criando jornadas de marketing digital, né? 8 anos trabalhando com inbound marketing Dialeto, né? Eu vejo que hoje, se eu vou conseguir ver os nossos principais cases, são cases em que a gente conseguiu participar de ponta a ponta, desde criar as estratégias de marketing de aquisição, de conversão, e conseguir ter claramente uma conexão com o time de vendas, mas, sobretudo, o que começou e foi onde que a gente se aproximou muito da Exact, entender que empresas que trabalham o processo de qualificação e que têm uma estrutura de pré-vendas, elas conseguem ter melhor retorno com estratégias de marketing. Eu acho que esse é um ponto
muito chave, e daí eu queria entrar nesse assunto de pré-vendas, né, da importância do trabalho de pré-vendas. E algumas empresas, inclusive pré-vendas, às vezes está dentro de marketing, outras empresas estão dentro de vendas. Eu já tenho visto esse hibridismo, às vezes eles estão totalmente juntos, né? Mas qual que é a importância de pensar pré-vendas dentro dessa estrutura de conexão entre marketing e vendas? A pré-vendas ela vai fazer o elo. A gente acredita que a pré-vendas vai fazer o elo entre marketing e vendas, né? De que forma? Primeiro, batendo mais uma vez naquele ponto de fazendo a triagem, né, do que mandar de fato para vendas. Eu acho que isso é bem importante, porque não só garantindo que só cheguem em vendas realmente leads que têm potencial de compra, porque a gente sabe que tem um índice de perda ali dos leads gerados. Então, por exemplo, de todos os leads que eu gero hoje em marketing, de uma frente de marketing de conteúdo. A gente tem algumas frentes. A gente tem a frente de eventos, tem a frente de prospecção ativa, frente de conteúdo, de conversão de material. Cerca de 5% dos leads ali, dos MQLs que eu gero, convertem em venda. Então, sabe, são 95% dos MQLs que não convertem. Imagina se eu mandasse tudo isso para venda, sabe? Então, realmente, essa triagem ali, ela é bem importante. Além disso, eu consigo direcionar ali os leads de uma forma mais assertiva. O pré-vendedor, ele vai entender, ele vai ter mais uma proximidade com o marketing. Então, por exemplo, ele sabe quais os materiais que o lead baixou, né? Ele sabe o que o lead consumiu. Consequentemente, ele entende ali pontos de interesse do lead. Então, quando ele vai fazer uma abordagem, ele consegue fazer uma abordagem mais assertiva, mais direcionada, né? E já consegue ali engajar então o lead. Então o lead já chega pro vendedor aquecido, vamos dizer assim, né, pelo pré-venda. Além disso, quando eu faço o processo de qualificação, eu coleto dados ricos. Esses dados ricos, eles vão me direcionar, vão voltar para o marketing, né? Então, por exemplo, eu vi que eu estava com uma taxa muito alta de uma estratégia que eu coloquei para rodar recentemente. Eu vi que os leads não estavam passando em filtro, eles não estavam sendo qualificados. E aí eu fui entender o porquê disso. Então eu fui mapear ali os motivos de descarte na qualificação. E com isso eu mudei a minha abordagem. Eu estava fazendo uma abordagem relacionada à mídia paga, alguns anúncios, e aí eu vi que eu estava com um alto índice de descarte ali dos leads vindos desse anúncio, descobri por meio da qualificação o porquê que eles não eram qualificados e mudei minha abordagem para ajustar isso. Então, essa ponte que vai, então, né, em que garante que os leads que vão para a venda, né, passando pela pré-venda, sejam mais qualificados e já cheguem mais aquecidos, também volta para eu entender como otimizar minhas estratégias de marketing. Legal, muito bacana. Eu acho que esses pontos que tu colocasses do trabalho de pré-venda, né, do processo de qualificação desse lead, né, de ter mais assertividade nos fluxos de descarte, né, a gente olha muito o potencial que a gente tem de construir conteúdo a partir das objeções que os leads trazem, né, dos desafios que o pessoal de vendas traz. Eu acho que esse é um outro benefício da aproximação muito desses profissionais de pré-vendas para criar estratégias de marketing também de conteúdo cada vez mais consistentes, né? Você falou bem, o fluxo de nutrição é essencial ali, quando as informações que eu capto na qualificação são essenciais para eu construir fluxos de nutrição com uma abordagem mais direcionada e, consequentemente, com conversões melhores, né? Então, eu consigo entender na pré-venda, por exemplo, quais as dores daquele lead. E muitas vezes ele não está preparado por motivos que não são necessariamente que ele não precise da solução. Às vezes ele precisa, só que pode ser que ele não tenha dinheiro naquele momento, ou pode ser que ele esteja num timing priorizando outro tipo de estruturação. Enfim, ele tem a necessidade, mas por outros aspectos ele não está no momento. Só que então eu consigo pegar aquela necessidade, pegar aquela dor mapeada na pré-venda e aí implicar ela nos fluxos de nutrição. Isso é muito, muito interessante. E, entre outras características, né? Não só dor, mas a gente, por exemplo, fez um fluxo com segmentos, né? Então, eu consigo entender segmentos mais específicos ali na pré-venda, e isso volta também para eu criar minhas estratégias de fluxo de nutrição. Legal. Outro ponto que eu acho que a Exact tem um funil que é extremamente complexo, que tem muito perfil da própria empresa, de fato ser uma empresa que oferece uma plataforma de engajamento para vendas, né? Então,
Acho que isso tem algumas particularidades. Mas pensando numa empresa que quer começar a criar uma estratégia que marketing se aproxime mais de vendas, assim, quais seriam os passos que tu recomendarias para que a empresa começasse a pensar? Que tipo de rituais tu criaria, ou que tipo de passos para poder ir criando complexidade dentro do funil e criando uma estrutura que, de fato, a gente tenha vendas próximo de marketing? A gente dividindo o funil, a gente divide o funil, eu acho que em 3 etapas, macroetapas, né? Vamos dizer assim, atração, segmentação ou qualificação e tração. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, entender que o funil tem essas 3 macroetapas, né? Então, a atração com marketing, segmentação com a pré-venda e atração com venda. Essas já são grandes taxas de conversão ali que você começa a mensurar, volume e taxas de conversão, que é o primeiro passo. Mas dentro dessas macro etapas, a gente tem gates menores em que a gente faz essa mensuração. E aí, eu vou entrar nos gates ali que a gente coloca hoje, mas por que é importante eu saber e ter esses gates em mente? Porque se alguma ação não gera resultado, eu preciso entender exatamente em qual etapa que está o gargalo, né? Porque é dessa forma que eu vou direcionar as ações corretivas mais eficientes, mais eficazes. Porque se eu não sei exatamente a etapa, eu não sei exatamente qual é a causa raiz daquilo. Então, hoje, por exemplo, eu não sei se o problema está no volume de geração, eu não sei se o problema está que eles não são qualificados, ou se o problema, eles até são qualificados, mas a gente não está conseguindo tracionar. Então, se ele não chega no meu objetivo, que é a venda, por quê? Em que momento do funil em que houve essa grande perda e que acarretou em eu não alcançar o meu objetivo? Então, hoje a gente tem algumas, dentro dessas macroetapas, a gente gera os leads, mas antes de passar para a pré-venda, a gente faz uma triagem por uma equipe de LDRs, que fica dentro do marketing, e aí eles já fazem uma triagem que eles têm, os critérios são entender se o lead já está na nossa base do spotter ali, se é lead que já está lá, ele não vira um MQL, porque ele já existe, então ele é repetido. Entender se ele tem fit com a nossa solução. Então, por exemplo, se a gente está falando de leads B2C, sendo que a gente é um mercado que atende B2B, ele não tem fit com a nossa solução, então ele não passa nesse crivo dos LDRs. Porte também é um crivo que a gente está avaliando. Então, os leads gerados eles já passam por esse crivo inicial dos LDRs. Então, a equipe de LDR funciona para a equipe de pré-venda como a equipe de pré-venda funciona para a equipe de venda, otimizando também o trabalho da equipe de pré-venda. Então, eu só passo para a equipe de pré-venda o que passou ali pelo crivo do LDR. E aí, esses leads que eu gerei e que passaram, né, pelo crivo do marketing, a gente chama de MQLs. Então, são esses os primeiros, MQLs. Os MQLs vão para a equipe de pré-venda fazerem a qualificação. Os MQLs que passaram pelo nosso filtro de qualificação e foram classificados como quente ou muito quente, ou seja, realmente tem potencial de compra, são os SAL, que a gente chama, Sales Accepted Lead. E aí, os leads, então, a partir do momento que ele é um SAL, ele já tem condição de ir para uma reunião de venda. Ele sendo um SAL, ele vai para a reunião de venda, o vendedor faz a reunião e avalia. Esse lead realmente é uma oportunidade? Ele realmente tem potencial de compra? Se sim, ele vai para o CRM. E se, né, o vendedor avalia que ele tem oportunidade de compra e vai para o CRM, ele vira um SQL, Sales Qualified Lead. E aí, depois do SQL, é venda. Aí vira um cliente. Então, a gente tem essas MQL, SAL, SQL e venda. Essas são as etapas que a gente mensura aí para entender a qualidade do lead e onde que está tendo um possível gargalo. Legal, é uma sopinha de letrinhas aí, mas quando me deparei pela primeira vez com o que era esse funil da Exact, eu fiquei impressionado e a gente aprende muito dentro da sofisticação que vocês conseguiram trazer e da eficiência que tu dá. Eu acho que quando pensa em eficiência também tem desafios, né? De como o marketing pode ser mais eficiente para que esse processo flua melhor. A gente já falou de várias dicas ao longo do nosso papo, mas se for pensar na eficiência, né, desse processo, e marketing influenciando nessa eficiência, quais seriam os indicadores e métricas que
eu acho que o marketing tem que estar mais focado para não perder foco dentro toda essa miríade de ações que tem que ser feita. Quando a gente fala de taxa de conversão, sabe? Taxa de conversão é uma métrica que mostra eficiência, porque quando a gente fala muito de eficácia e a diferença entre eficácia e eficiência. Quando eu falo de eficácia, eu falo resultado. Quando eu falo de eficiência, é resultado com menos esforço. Então, às vezes eu estava avaliando, por exemplo, faço uma ação de marketing que gerou um volume de leads, 1000 leads, por exemplo. Desses 1000 leads, 10 converteram em venda. Então, eu tenho uma taxa ali de conversão de 10%. Só que eu tive que tratar, durante todo esse processo, eu tive um esforço de muitas pessoas na equipe para tratar esses leads. É para qualificar nessa etapa, para qualificar naquela etapa, é para fazer a reunião de venda, para conseguir 10 reuniões, 10 fechamentos. Agora, isso eu consegui 1000 leads, 10 fechamentos. Eu tive que tratar 1000 leads. Agora, imagine uma ação de marketing que eu consiga 100 leads e 10 fechamentos. Então, eu tive um esforço muito menor para conseguir o mesmo volume de fechamentos. Uma taxa de conversão muito maior do que a primeira ação, né? Então, eu acredito que esse é o mindset. Volume, sim, é necessário, porém qualidade. Então, quando eu analiso taxas de conversão, eu vou analisando com esse mindset. Então, eu acho que uma ação em que gera 100 leads e 10 vendas, ela é mais eficiente do que uma ação que gera 1000 leads e 10 vendas. Falando assim de uma maneira bem simplista, né? Sim, muito legal. E acho que outra coisa também que é fundamental, e a Exact também traz isso por causa da própria plataforma dela, consegue trazer, é a integração das ferramentas, né? Porque não se faz nada disso olhando todas essas métricas e o processo de conversão sem ter ferramentas que se conversam. Isso aí também é um paradigma, né? Porque muitas vezes as empresas podem ter uma ferramenta de CRM, por exemplo, mas não tem uma ferramenta de automação de marketing. Às vezes pode ter uma ferramenta para trabalhar ali o processo de pré-venda, mas aí tem o CRM, mas também não está conectado de um lado. Então, qual a importância das ferramentas e como que elas têm que se comunicar, né? E às vezes tem muita tese diferente, tem ferramentas que são complementares, tem uma que fica um pouco em cima da outra. Qual que seria para ti o stack ideal de ferramentas para que tu possa efetivamente pensar numa boa integração entre marketing, pré-vendas e vendas? Às vezes as pessoas ficam até muito confusas para entender assim, mas a Exact, ferramentas de automação de marketing são concorrentes da Exact, né? Os CRM são concorrentes da Exact? Não, a gente é complementar. Tanto é que a gente usa, na Exact, a gente usa a ferramenta de automação de marketing. Porque mais uma vez, cada uma, a gente acredita no processo comercial como uma esteira de produção de uma indústria, por exemplo. Então, cada etapa tem processos específicos. E é muito interessante em que a gente use ferramentas que sejam mais adequadas para esses processos específicos, entende? Então, quando eu estou falando do marketing, eu estou falando de uma etapa de atração de leads, né? de conexões iniciais ali com os leads para, né? Então, é por isso que a gente tem ferramentas de automação, de comunicação, de disparo de e-mail em massa. Não é essa a proposta, por exemplo, da qualificação. Na qualificação, eu preciso ter uma comunicação mais aprofundada, que muitas vezes a automação de marketing, que tem uma característica mais em massa, não nos traz. Quando eu estou falando o marketing, eu preciso gerar um volume muito grande. E é por isso que é importante essa comunicação em massa, né? Porém, eu não consigo ter uma qualificação dessa forma. Eu preciso ter uma comunicação mais personalizada, né? Eu vou coletar dados ricos, eu vou coletar informações, às vezes, muito estratégicas, em que eu preciso ter uma conexão com aquele lead, e essa conexão a gente acredita que é uma conexão humana, que vai coletar dados, né? A partir dessa conexão, a gente vai conseguir coletar dados para imputar no sistema, e aí o sistema, através de tecnologia, fazer análises preditivas de prontidão de compra e quais são as dores, enfim. Então, são etapas do processo de vendas diferentes, em que exigem abordagens diferentes, porque tem objetivos diferentes.
e por isso cada ferramenta vai ter uma melhor eficiência na execução do que a gente precisa. É a mesma coisa do CRM, então. O CRM é um lead em que, quando o lead ele chega no CRM, ele já tá maduro, né? Ele já passou por uma reunião de vendas no processo que a gente acredita que seja melhor. O que eu preciso? Eu preciso de uma ferramenta para orientar o vendedor, para dar visibilidade ao vendedor nos leads dele, porque para que ele entre em contato com o lead certo, da forma certa, na frequência certa, para tracionar mesmo a venda. Então, o que eu acredito hoje que um stack interessante seja ter um stack ali pensando nas macroetapas do funil, mais uma vez, né? O funil, assim, é uma ferramenta que dá muito embasamento na gente. Então, pensando na etapa de atração, uma ferramenta para atração, e aí dentro disso tem as ferramentas de automação, tem as ferramentas de Big Data também, que funcionam como atração de lead, a ferramenta de qualificação. Então, geramos um volume gigantesco de lead, quais desses leads gerados realmente têm prontidão de compra, e aí fazemos essa triagem, e beleza, esses são os leads, então vamos ali, vamos nutrir, vamos fazer follow-up, ficar em cima desses caras, porque eles estão precisando da gente, eles estão no momento certo, e são eles que a gente tem que tracionar. Legal, muito bom. A gente já passou por vários assuntos. Eu queria, talvez vou voltar, mas eu queria tentar entender também, do ponto de vista de estratégias de marketing, né, que vocês aplicam na própria Exact e que vocês recomendam para que as empresas, né, empresas de tecnologia, startups, possam priorizar, olhando principalmente para a etapa de atração, né? Tipo, quais são as ferramentas e estratégias, sobretudo não ferramentas, mas estratégias que tu achas importante nessa etapa de atração, considerando aquelas que em médio prazo, curto, médio prazo, possam gerar mais resultados de vendas, né? Olhando o que os clientes que vocês utilizam, olhando o que a Exact utiliza, eu queria que falasse um pouco de quais são as estratégias que tu lanças mão para que tu acreditas que possam ter mais resultado no processo de venda. Tá, legal. Eu acho que tem várias maturidades de clientes que chegam até nós, e eu acho que no mercado também. Eu vejo que tem alguns clientes que chegam que eles não têm autossuficiência em geração de lead, sabe? Eles não têm um processo de geração de lead, eles dependem muito de indicação. E aí, no sentido de, cara, se alguém me indica, eu tenho lead. Se há indicações, eu tenho lead. Se não há, eu não tenho. Então, isso é complicado. E aí a gente começa a falar, vamos falar de produção de conteúdo e de inbound. Às vezes ele não está também maturado, assim, não está nesse nível. Então, eu ouço falar muito de inbound, outbound. Cara, eu acho que os dois são complementares, né? Por exemplo, na Exact a gente usa os dois, porque a gente chegou já a gente já entendeu o nosso processo, a gente já entendeu nosso mercado e a gente entendeu que os dois são muito eficazes para a nossa realidade. Mas muitas vezes o cliente chega que ele não tem, ele tá bem cru ainda de processo. Então a gente começa mostrando para ele como prospectar de forma ativa na internet. Definição de CP, acho que é o início de tudo para qualquer forma de geração de lead, né? Definição de quem é o seu perfil de cliente ideal, então esse é o primeiro passo. E aí, a partir disso, a gente começa a mostrar para ele que ele consegue, com um investimento baixo, fazer captação de leads na internet de forma ativa, treinando um profissional para isso, tendo uma ferramenta de apoio, como é o Spotter, por exemplo. Então, ele começa a gerar lead dessa forma. Disso vai depender também, as formas de geração de lead, vai depender também o que o seu perfil de cliente ideal consome, né? Se ele consome na internet, ele participa de evento, enfim, ele é indústria, por exemplo, talvez seja um mercado que é bem difícil chegar pela internet, por conteúdo, enfim. Então, isso é muito relativo, acho que a gente tem que pensar o que o seu perfil de cliente ideal consome. Mas pensando nas várias formas de geração de lead, eu acho que hoje a Exact é bem abrangente nisso. A gente tem a frente bem forte de conteúdo, então a gente produz bastante conteúdo, materiais ricos, a gente produz bastante artigos ali no nosso blog para se posicionar ali nas buscas da internet, se posicionar como uma autoridade nesse sentido.
A gente também tem muito forte prospecção ativa, então hoje na equipe de marketing eu tenho LDRs que, além de fazer a triagem dos leads que chegam dos conteúdos que a gente produz, eles prospectam ativamente também. Eles geram listas e listas de leads ativos, e é legal porque a gente consegue direcionar essas buscas. Então, por exemplo, agora, assim, com o cenário atual, a gente parou a equipe e falou, vamos pensar, então, que tipo de empresas que vai estar favorecido nesse cenário e que tipos de empresas não vai ter a mínima condição de fechar um negócio ou de continuar nesse momento. Então, vamos direcionar a nossa busca ativa para esse pessoal, para esses segmentos. Então, quando a gente fala de busca ativa, a gente consegue fazer movimentações rápidas assim na geração de lead. Né? As taxas de conversão das buscas ativas são menores do que os leads passivos, por exemplo. Os leads passivos, eles chegam mais aquecidos, porque eles já ouviram falar da gente, já consumiram alguma coisa, já entenderam sobre a nossa solução. Os leads ativos, muitas vezes, não. Porém, tem essa vantagem de conseguir, né? Então, cada um tem a sua vantagem ali, né? Os leads ativos, então, tem taxas de conversões maiores, os leads passivos eu tenho taxas de conversões maiores, porém, os leads ativos eu consigo fazer movimentações mais rápidas e consigo direcionar ali melhor a geração deles a partir da minha estratégia. Outra frente, então eu falei de duas frentes muito importantes para a gente, que é a produção de conteúdo ali, né, inbound marketing, né, no site também, levantadas de mão pelo site, que é muito importante ter. Aliás, as maiores taxas de conversão são os leads que solicitam atendimento. Hoje são cerca de 16% dos leads que solicitam atendimento viram venda para a gente, então, enquanto os leads que convertem material, como eu falei, são 5%. Eventos. Então, a gente participa bastante de eventos também, e também é um lugar em que a gente busca sempre colocar os nossos especialistas, o Theo principalmente, para palestrar. Então, quando os leads vêm, palestras da empresa, vem a gente ali com o stand, é muito legal a atmosfera do nosso stand nos eventos. Quem tiver oportunidade ali, a gente sempre está nos eventos ali desse ecossistema, Startup Summit, RD Summit. A gente participou, o último que a gente participou foi Sky One em São Paulo, que foi um evento incrível. É muito legal a atmosfera dos nossos stands, então realmente a gente consegue trazer leads bem engajados quando a gente tem participações em eventos. Então, a gente tem esses três grandes pilares ali no marketing, que é a prospecção ativa, geração de listas ativas, a produção de conteúdo para gerar leads de forma passiva e participação em eventos. Esses são os três grandes pilares de geração de leads do marketing hoje, da Exact. Legal, e é bom entender assim, que não existe uma bala de prata, né? Cada empresa vai experimentar um canal e não pode ter só um canal. Ser dependente de só um canal, a gente sabe sobre qualquer ótica de negócio, é muito arriscado, né? Se aquele canal passa a performar pior, tem problemas. Então, abrir frentes e testar as outras frentes, eu acho que é fundamental. Bruno, a gente está chegando no final, eu queria deixar um espaço para tu falares como que as pessoas podem se conectar contigo e onde tu acredita também que sejam boas fontes de conteúdo para entender mais sobre pré-venda, entender mais sobre integração marketing e vendas. Fica à vontade aí para se despedir da audiência também. Legal, Lócio. Obrigada pelo convite. Espero que tenha sido um papo legal, agregador a todo mundo. Ali no blog, no site da Exact, exactsales.com.br, a gente tem a nossa seção de conteúdo, tem a biblioteca com materiais ricos, a gente produz bastante webinar com especialistas, produzimos infográficos, e-books, sempre falando sobre, principalmente sobre qualificação, processos de venda. A gente acredita muito em processos e tecnologia. Eu acho que processos e tecnologia é aliado para sucesso, assim, sabe? Então, a gente vai falar muito disso ali. O Insta da Exact também tem bastante material bacana. No Facebook e LinkedIn, a gente está sempre divulgando tudo isso. Então, no LinkedIn, estou lá como Bruna Sartori, quem quiser se conectar ali para entender mais também, mais um pouco sobre como o marketing pode se conectar a vendas ali por meio da qualificação de leads, por meio da pré-venda. Entender mais sobre pré-venda também, sobre o Spotter, o software desenvolvido pela Exact, pode me chamar, estamos ali à disposição. Perfeito, Bruna. Novamente, muito obrigado. Pessoal, foi mais um vídeo, então, da Semana de Marketing e Vendas, agora sobre integração entre marketing e pré-vendas.
A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.